President Donald Trump extended the lockdown or the safety measurements for another 30 days. I don't know about you, but I'm going to make those 30 days epic. And while we don't have a complete lockdown where we are still able to leave our houses to do essential stuff, since the banks are closed, I'm talking to a few investors that might finance our constructions, and today I'm going to do a tour with one of them that he manages a fund that might be interest. So I'm just going to show them everything that we've done so they can get more. They can be a little bit more safe about our track record, and that's it. We try to keep the social distance, but fortunately or unfortunately, the world needs to keep spinning. Tudo bom? Daniel, tudo bem? Tudo bom? Então, cara, esse aqui foi o primeiro. A gente terminou ele no final do ano passado. Fez ele inteiro? Inteiro. Aqui a gente comprou o terreno vazio. Quando eu vim pra cá, a gente comprou 2 terrenos. Esse vazio, com o projeto aprovado, e o outro lá, que eu vou te mostrar depois, com um prédio em cima, mas sem projeto. A gente ia desenvolver do zero. Mas a nossa ideia foi, beleza, a gente começa esse aqui na hora que compra, já vai pra frente. Lá a gente tem tempo de desenvolver e gerar uma receita, né? Sim. Então a gente fez isso. Esse aqui já vendeu completo? Não, vendi 17. Vendi 10 e 17. E 17 Quantos eu são vendi aqui? 10. 17. 17, vendeu 10. Vendi as mais caras e as mais baratas. E tipo, o restante do valor aí vai deixar? O restante tá no mercado à venda, mas eu ia começar Airbnb agora, mas daí com esse problema todo a cidade não tá liberando. Bacana. Agora o governador da Flórida disse que aqui para até metade de maio. Metade de maio. Ontem saiu até 30 de abril, né? Federal, né? Federal. Mas aí os estados regulam como quiserem, né? Menos mal. Aí aqui na Flórida eles têm, a princípio vai ter metade de maio. O que é péssimo, né? Mais 45 dias, caralho. Ela fez com ela. O que a gente fez de diferente aqui, cara? A gente botou piso em vez de normalmente é carpê. Todas as unidades têm automação, então é a porta digital. Tudo aqui é controlado, o cara tem um aplicativo, ele controla a luz, ele controla o ar-condicionado, sistema de som se quiser. E nos quartos, esse aqui não tá ligado, mas nos quartos o blackout eletrônico, te mostro nos outros. Esse aqui é o modelo, né? Esse aqui é um modelo, a gente tem 3. Pô, bacana. Ele é um dormitório e 2 banheiros. Tá. Essa área aqui eu não posso entregar fechado, porque pela regulamentação de Bay Harbor, para eu fechar isso aqui eu teria que ter 1.500 pés para ter 2 quartos. E aqui eu tenho 1.200. Então a gente fez isso aqui, mas a gente já fez com cara de quarto, é o den, né? Sim. Tem closet e tem banheiro. Beleza. Banheiro completo. Beleza. Né? O banheiro completo aqui. Lá em cima o pessoal faz a mesma coisa, não sei. Aí assim, de todos que a gente vendeu dessa planta, todos fecharam a parede depois. Todos os banheiros a gente entrega com box, então já é uma coisa a mais que a gente botou também. E todos esses pequenos detalhes assim permitiram a gente vender o pé quadrado um pouco mais caro. Claro. A média aqui da ilha estava em 400 e pouco, a gente vendeu a 530. Hoje concluído a gente está a 600 e alguma coisa. 600 e tanto pronto, né? Todos os apartamentos a gente já está, no começo não, mas depois que a gente acabou e viu que tinha inventário ainda, a gente botou piso em todos. O balcone, ele dá a volta no apartamento inteiro. E todos os apartamentos tem, a gente botou uma piazinha ali do lado de fora. A gente botou uma pia do lado de fora. Não pode ter built-in barbecue, mas
Mas pode ter um... O cara pode botar uma elétrica, entendeu? Bacana pra caramba. Faz uma elétrica aqui, faz o churrasco dele e pronto. A diferença do nosso para aquele é que o nosso foi aprovado antes, então a gente tem 17 apartamentos, ele tem 15 só, porque a cidade diminuiu o potencial construtivo. Então o dele, a unidade é maior, só que ela é mais cara do que a minha, em termos absolutos, né? Sim. A unidade dele é mais cara. Então ele começa em 800, a minha hoje a menor está 600 e pouco. Show. How long did it take? 2 years? The construction was 18 months. The construction. So it was. We bought the land in February of 2014. Sorry, 15. We did a few modifications on the plans during that year. We start selling in December, and then went until August of 16. In November 16, we broke ground. 16, 18, 2 years. 2 years. You sold before it started? Like, Yeah, 50%. 50%? 50% before construction. Eu fiz fund. Em capital próprio é investidor, né? Sim. Eu fiz investidor e pre-sale e financiamento. Fiz tudo. Tu fez os dois, né? Fiz os 3, né? O investidor botou dinheiro. O pre-sale a gente usa. Eu posso usar. Eu tenho que deixar 10% no escrow, mas eu posso usar o restante. Então eles pagavam 50% durante a obra, então eu podia usar 40%. E o banco botou a diferença. Eu financiei 4 milhões aqui com o banco. 4. A gente já pagou quase tudo já. Dos 10, 4 veio do banco, 3 veio de pre-sale. 7. Botou a diferença. O investidor botou 3. É. E a situação hoje tem quase 20 mil apartamentos para vender em Miami. 20 mil aqui, né? E casa agora falta, né? Casa tem 17 meses. Desculpa. Apartamento tem 13 meses de inventário disponível. E hoje? Casa tem 5. 5? É por isso que eu estou fazendo casa de luxo. Um mercado que. É um mercado que eu nunca entrei, sempre me pediram, mas eu nunca tinha entrado porque eu estava lá em cima. Mas lá em cima tá no meu mercado, né? Que é totalmente diferente do teu. A gente tinha mais ou menos umas 6 mil casas na cidade de inventário, hoje a gente tá com 2 hoje. 2 casas. Não, 2 mil. 2 mil. Casa de 6 para 2 mil. Tudo tem a sua particularidade e cada um se especializa num segmento. Né? Claro. A minha conta é a seguinte, cara. Numa casa como essa de Hollywood ou de Lighthouse Point que eu faço, o lucro é 500 mil. De 500 a 800 mil, dependendo de como a gente comprou o terreno, ou, enfim, dependendo do mercado. Eu vou levar 1 ano para construir e que eu leve mais 1 ano para vender. Então vamos botar 2 anos de projeto, da compra do terreno até a entrega. 800 mil. Em cima de 1.600.000, vai, o cara está ganhando 50%, 25% ao ano. Sim. Vai ficar entre 20% e 25%. Tá bom. Para eu ganhar o mesmo 800 mil, eu fiz a conta. Para eu fazer uma casa popular, eu tenho que fazer quantas casas para chegar no mesmo resultado, entendeu? É a minha situação hoje. Hoje, quando eu comecei, né? Eu comecei do zero e aí a gente começou com casa popular. Hoje, eu tenho um resultado espetacular em percentual, mas quando o volume de capital lá do fundo começa a bater alto, pra gente não compensa fazer affordable house. Porque assim, uma coisa é tu ter 60 mil dólares, beleza, aí tu ganha 100% de 60 mil, tu ganhou 60 mil em 8 meses, 10 meses, beleza, legal. Mas é o problema que tem aqui, cara. Todo mundo quer vir fazer flip aqui, mas não tem inventário para fazer flip aqui, cara. Hoje, menos de 3% das vendas são foreclosure. Exato. Universidade indiana. E aí, enfim, fui pra lá. Mas é a mesma situação. Todos os apartamentos têm um storage room no andar. Já vem pro apartamento, né? Pro apartamento. Então, são 3 apartamentos, 1, 2, 3. 2016 foi quando a gente começou a vender, no final do ano pronto. 2016 a gente vendeu 8. 2017 a gente vendeu uma, 2018 a gente vendeu a outra penthouse. Ano passado não vendemos nada e esse ano... Vamos ver o que acontece, né? Porque quando tu tá chegando no final da obra, aí tu chega num período que o cara que quer comprar na planta não compra, porque não tem vantagem nenhuma, porque ele vai ter que pagar tudo ali agora. E a pessoa que quer entrar também não compra porque falta o CEO do prédio, então ela não consegue financiar. Então aí 2019 foi morto. Agora, né? 2019 foi morto. Aí agora a gente tava com enfim, paciência.
Aí no set são as duas penthouse, né, que estão vendidas. Uma mulher de Nova York e a outra de Portugal. Compraram pra morar aqui mesmo ou só pra... Não, a de Nova York comprou por questão fiscal. Então ela passa um mês aqui, um mês lá, um mês aqui, um mês lá, pra diminuir o imposto, né? Tax. E a de Portugal vem de vez em quando. Desse lado aí é só... Ó, essa área aqui que eu te falei que é a privativa, ó. Isso aqui é da penthouse. Essa aqui de baixo? Ah, sim, essa área daí, né? Então nesse muro ali tem uma escada que sobe lá e sai naquela porta lá, ó. Ah. Então aquilo dá acesso direto a... Vem direto deles, Isso. né? Então essa parte aqui é deles, É dele. entendeu? Ah, bacana. E aqui em cima fica a piscina que por enquanto não pode ser usada, né? Aqui a cidade mandou fechar tudo também, piscina, academia, tudo. Mas é bom, aqui em Bay Harbor a maioria dos prédios estão botando hoje a piscina no rooftop para pegar sol e aproveitar mais o terreno, né? Então ali é a área privativa deles, ó, eles entram ali e essa área que é igual aquela lá, tem... Então esse foi o primeiro que a gente fez. Esse é o primeiro que entrou. Esse foi o que a gente apanhou do começo ao fim. Deu friozinho na barriga, né? Quando Sempre entra. dá, né, cara? Mas Tem que ser. a vida é assim, né? Tem que tomar um frio na barriga pra aprender. É assim que aprende, cara. É. It is, they're on the way. A gente também, quando foi fazer, mesma coisa. Ixi. Esse que começa falando que foi tudo certo no começo, pode estranhar porque Não. tá outra escondendo o jogo. Eu falo para as pessoas que vêm, às vezes vêm conversar assim sobre investimento, eu falo para eles, cara, se tu for falar com alguém que diz que constrói, pergunta para ele quanto que ele já errou. Se ele não falar nada, esquece, Corre. Porque daí ele vai deixar o cara errar. Exatamente. Exatamente. Então aqui, cara, assim, tu pode pensar no problema que tu quiser, aconteceu. Deu. Até no final, me atrasou 3 meses o permit. Nosso projeto foi aprovado com um coqueiro ali da frente de 14 pés. Chegou no final, a prefeitura falou, não, mudou a regra da cidade, agora tem que ser 17. Tive que trocar 3 coqueiros. Imagina, cara. É, não. Então até isso, até o último momento, deu problema esse prédio aqui. Isso é bom tu falar porque eu fico até aliviado, porque quando eu começo com A pessoas... gente acha que é só com a gente, né? Não é nem por isso, é porque assim, é aquela história, né? Sabe como é que é, Daniel? Você, assim, tem uma diferença muito grande entre você falar com um cara que é só o cara que vende, só o cara que mostra os números, e o cara que gerenciou o projeto. Sim. Aqui assim, ó, a primeira coisa que eu pego, o cara que não sabe o que tá falando, é o seguinte, outro dia teve um corretor aqui querendo me vender um terreno lá em Fort Lauderdale. Disse, não, porque eu já tenho os números e não sei o que, bababá, dá um retorno de 110%, 110, cara. Caraca, 110, deixa eu ver essa planilha. O principal erro que eles fazem, custo, área de custo e área de venda. Eles botam, vai vender por $600 o pé quadrado e vai construir por 250. E eles multiplicam pela mesma área. Tá, e essa área aqui que tu não vende? E a escada? E o balcony? E a piscina? E o elevador? Então nisso, cara, só pra te ter ideia, nesse prédio aqui, a gente tem 44 mil pés de área construída e 21 de venda. Metade. Menos da metade. O cara olha assim, porra, mas menos da metade, cara, soma tudo isso aqui, ó. Isso aqui não é vendável. Isso aqui é uma laje inteira, cara. Cada laje aqui tem, sei lá, 3 mil pés. 4 mil pés, porque um apartamento é 2.000 e o outro é 1.700. Mais, né? Mais corredor. Então é isso. Eu falei, eu te perguntei isso porque quando você conversa com quem gerenciou o projeto, o cara sabe dos números e quem não gerencia não vai saber. Não. É por isso que eu pergunto, porque como você trabalha, eu também trabalho pegando o capital da galera. Então, quando eu vou fazer, eu tenho que saber os números todos, assim, no pior cenário, porque aí a gente entra seguro. Sim, é isso aí. Cara, esse prédio aqui, como eu te falei, eles são 2 lotes, né? Então é o dobro do tamanho do outro. Aquele lá tem 10 mil pés. Esse aqui tem 20. São 2 lotes, 185 e 175. A nossa ideia original era comprar isso aqui, ficar com renda, demolir e construir um novo. A gente comprou, ficou com renda nele, a gente comprou em meados de 2015, ficou com renda 2016, 2017, chegamos a evict todo mundo, pegamos o permit para demolir, aí o dólar bateu 4. Aí os caras lá no Brasil, dólar 4, fôlego, né? E o mercado aqui começou a desacelerar também, né?
porque o dólar subiu contra todas as moedas em Miami, é 80% estrangeiro, né? Aí paramos. Aí ficamos 2018, 2019 totalmente parado. Alguns investidores saíram, os que estavam dentro compraram a parte deles. Aí a gente decidiu, beleza, então vamos reformar ele, vamos alugar e vamos vender com renda. Que daí a gente vai ganhar muito mais. Sim. Então a gente pagou hoje, né? A gente pagou 3,5 nele. Nós estamos fazendo uma reforma gut renovation de 1.6. Quanto por dólar? 1.6 dividido por 20 vai dar um pouco mais de 170 mil. 1.6 por... 230 mil. 230 mil por porta. Mas assim, ó... 80 mais ou menos total por... Estamos tirando todos os pisos, todas as cozinhas, tudo, porque ficou 1 ano e meio parado também. As pessoas roubaram as coisas aqui. Desculpa. Mami, tu pode pegar essa chamada? As pessoas começaram a roubar, saquear as coisas, então... Aqui também, né? Toda elétrica a gente tá trocando. Lá em cima, a mesma coisa, cara. Toda elétrica, toda hidráulica a gente vai trocar. E o appraisal dele, after stabilization, é 6.7. Então hoje o investidor botou 3,5 para comprar o terreno. Botou mais 200 mil de capital de giro, estamos falando de 3.7. Mais 1.6? Mais 1.6 que é alugado, então não é capital. Vamos vender por 6.7, valor final. Então... Qual que é o preço dele? Tem? 6.7 menos 1.6 menos 3.7, nós estamos falando de um lucro de 1.4. Em cima de 3.7 dá um lucro de 40%. Então ficou bom. Não é excelente. O cap rate aqui em Bay Harbor é entre 4% e 5%, não mais do que isso. Vendeu um agora a 4,5%. Aqui em Bay Harbor, você conhece bem aqui, a escola aqui é excelente, né? Então as pessoas vêm para a escola. Quer dar uma entrada ali? A situação não está muito bonita, tá? Mas tu tá como acostumado. Um dia quando tiver a chance de te levar lá, né? Só cuidado aqui. Então agora a gente está na fase, a gente está andando devagar também, porque os investidores vão botar só o capital de giro. Mesma coisa, sexta-feira da semana retrasada, o banco que me aprovou aqui 2 milhões para a reforma, hold. Segurou também. Hold. Mas esse aqui eu tô mais tranquilo, esse aqui eu não tenho mortgage nele, não tenho nada, então o mais provável é que a gente siga nesse ritmo por enquanto. Daqui 45 dias, se voltar tudo ao normal, a gente pega o financiamento, muito embora eu esteja vendo financiamento com outro banco. Vocês vão fazer ar-condicionado central, tudo isso aqui? Não, ar-condicionado central não cabe. Não vai tocar. Aqui são 20 apartamentos, 16 de 1 dormitório e 4 de 2. Então a gente realmente vai trocar tudo, tá? Tiramos já todos os pisos. Vamos botar piso aqui é madeira. A segunda laje é madeira. Sim. Mas vai trocar todos os pisos, todos os banheiros, todas as cozinhas. Vai ser um prédio novo, cara. Novo, 100%. Vamos botar a janela impact window. E o finish desse aqui vai ser high-end ou... Não. Meio, né? High-end pros olhos só. Pros olhos, sim. Pros olhos vai ser bem bom, mas não dá pra... Tem um limite, né? Sim. Isso aqui, se a gente quisesse vender, cara, era apartamento para vender no máximo 300 mil. Cara, no máximo. Mas vale mais a pena tu vender para o investidor com cap rate do que tu vender um por um. Sim. É mais fácil, mais rápido. Tem vários fundos de acima que compram assim. A nossa ideia é justamente essa. Quando estiver pronto, o fundo quer comprar pronto, né? Sim. Rendendo já. E de preferência renovado. Então aqui tem mais um, só para... Estamos demolindo as coisas ainda, né? Vocês vão também sair o piso também? Sim, tudo. É assim que a gente pega os projetos lá? Assim. Assim, tinha que estar. Eu tenho pego em Baltimore. Mas Baltimore eu já compro pronto. Já compro pronto rendendo 13%, 12% casa, né? Casa ou duplex, triplex, fiveplex. É assim que a gente pega lá, desse jeito aí. A cidade odeia esse prédio. Esse aqui? Porque tá abandonado. Tava abandonado, ficou 2 anos abandonado, né? Então, cheio de saco. E é a bichinha, cara. Eu adoro, sou apaixonado nessa casa, bicho. Se eu pudesse, eu comprava ela e morava eu aqui. Eu tava falando a mesma coisa aqui. Falei, quando eu voltar aqui daqui uns 4 anos, hein? Cara, essa casa ficou muito gostosa, porque olha só o tamanho do terreno dela, cara. Tem
Pode falar, não tem problema. 1.000 metros de terreno, 10.000 square feet. 100 de frente pro canal, com acesso direto pro oceano. Era isso que eu ia falar. Caso Aqui, quando eu pegar pra mim, você tem que ter saída pro mar. Essa casa aqui é um tipo de projeto que eu não faria mais. Que eu comprei uma casa, demoli quase tudo e construí dali para cima. Aí aconteceu aquilo que tu falou. Tivemos que refazer o projeto com base no que tinha. Aí na hora de executar a obra, viga que não tinha no projeto, volta na cidade. Aí já foi. Aí vamos lá, não tem a viga que tem no projeto. Aí volta na cidade, então isso atrasou praticamente 6 meses de obra. Então, a casa que eu vou te mostrar em Lighthouse Point, eu comprei o terreno 1 ano depois e eu estou entregando agora. E essa aqui eu ainda tenho mais 90 dias para terminar. Mas essa casa aqui é uma delícia, cara, olha só. Aqui vai ser a entrada, tem garagem para 2 carros lá, tem mais a driveway aqui, tem mais esse espaço. Aqui, ó. Olha que delícia isso aqui, cara. Tamanho dos barcos que tem aqui. Aqui, ó, vai ter uma bancada, vai ter uma churrasqueira, cozinha do lado de fora, aqui tem um banheiro. O deck a gente estendeu aqui, ó, do final do... Que antes isso aqui era para ser planter, né? A gente estendeu o deck, ficou um deck grande. 100 pés de dock. Então tu pode ter barco grande aqui. Aqui tem manati, tem golfinho, tem tudo aqui. Tudo aí, né? Tudo. Essas casas aqui da frente foi que falou 3 ponto não sei quanto, 3.1, 3... Não, aqui não. Qual que falou não, que tem uma seguindo aqui, virando à esquerda, entrou uma nova no mercado agora por 3 milhões e meio. 3,5, né? É. Mesmo, Mas não vendeu ainda, tá? Sim. Mas não vendeu ainda. Acabou de entrar, tem 1 mês. Mas é a Mesma coisa. A diferença é que ele não tem acesso para o oceano. Ele tem água, mas tem ponte fixa. Então o cara tá limitado a barco, acho que esse aqui já não passa. Na maré alta esse aqui já não passa. Pescar pode não, né? Pode. Pode? É, só vou por isso, cara. Pescaria é comigo, hein? São 2 suítes embaixo e 3 suítes em cima. E tem mais um full bathroom embaixo e mais um half bathroom ali. Vamos entrar pela garagem ali. A única coisa, a casa antiga, só para te ter uma ideia, ela era dessa altura aqui, a gente teve que elevar ela 1 metro. A casa era dessa altura aqui? A casa era aqui, tu vai ver na garagem ali. E Aí a gente teve que levar ela lá em cima por causa do flood zone. O novo flood zone, né? Mas isso aqui é o seguinte... Então a gente levantou. Construiu do zero a casa ou já tinha casa aqui? Já tinha casa, a gente demoliu e ficou com 2 paredes dela. A casa era aqui, ó. Bem baixa. A casa era aqui e agora ela tá lá em cima. Então isso, ó, essa aqui, isso que tu tá vendo ali é da parede original, dali pra cima. Vocês fizeram? Ó, essa aqui é a parede original, tá vendo? Aham. Isso aqui é da parede original, o resto é a gente que fez. Esse aqui que era o nível da casa. É. Então o material que a gente vai botar na suíte master, que vai ser high-end, high-end. Ah, tem que ser. Mas esse aqui você falou que era um projeto que não faria mais, porque pelo... Eu não faria mais um projeto comprando uma casa, demolindo e montando na mesma estrutura. Bota tudo no chão e constrói 100% novo. E faz do zero. Então aqui é um banheiro completo, não, aqui é um half bathroom e o outro banheiro completo tá lá na piscina. Aqui tem acesso para fora, vai ser tipo uma despensa. Aqui é uma suíte. Oi? Aqui é laundry, né? É. Aqui é a suíte, aqui é uma suíte. Não é a master, mas é uma suíte. Todos os quartos são suíte, né? Tem 2 aqui e 3 em cima. A de Lighthouse Point tem 1 embaixo e 4 em cima. Assim, ó, que eu te falei. Plaster, rodapé e piso. Portas e móveis, o banheiro e a cozinha. A escada vai ser toda de vidro. Os corrimãos vão ser de vidro. Aqui tem a sala de estar Aqui é a cozinha, né? Aqui é a cozinha, ela vai ser lá e aqui.
até aqui assim, tem uma ilha aqui assim. Tem uma ilha aqui, que é a coifa. Ali, enfim, outras coisas. Cozinha de frente pro mar aqui. Então obra não tem mais, entendeu? Hard construction não tem mais. Agora já fechamos todas as paredes, então passamos em todas as inspeções, elétrica, hidráulica, mecânica. Tudo já está passado. Aqui tem outra suíte. São duas máquinas, essa aqui é uma e lá em cima tem mais outra. E lá em cima tem a suíte master, que tem um balcone próprio e tem mais outras duas suítes que dividem um balconezinho lá, né? Aqui a suíte master, né? Aí aqui tem um closetzinho aqui. Dois closets. Dela e dele, que esse aqui é um pouquinho maior. Aqui o banheiro. Acho que ficou bem bom também. Vai ter uma soaking tub. Tá bom acordar aqui, né? Caraca, bom demais. Esse é o plano da gente daqui a uns 4 anos. Esse é o plano. Voltar pra cá. Se quiser comprar a casa, já fica pra ti. Consigo fazer um precinho bem camarada. Agora tem que girar. Facilita o pagamento. Aqui, daí aí tem duas suítes aqui que dividem aquele balcãozinho, né? A única diferença entre elas é que essa tem walk-in closet e a outra não. A outra ela tem essa aqui a gente fez do zero, né? O terreno é um pouquinho menor, lá era 10 mil square feet, aqui são 8. Mas mesmo assim. Tem uma suíte embaixo e as outras 4 em cima. Mas assim, né, detalhes, como a gente... Essa aqui tu parou também ou não? Essa aqui tu tá indo? Tá, essa aqui eu tô indo. Aqui falta, sei lá, cara, 2 semanas eu termino. Aqui, essa aqui é o que a gente chama de second master ou lower master, porque o banheiro tem 2 pias, né? Então assim, para uma pessoa que, enfim, tem dificuldade de subir, mobilidade, né? Se bem que a gente tem elevador nessa casa, mas... Essa casa tem elevador? Tem. Bacana. Mas mesmo assim fica um acesso aqui para baixo para quem não consegue. Baixo, né? Então assim, ó, pé direito mais alto que a outra. Sim, é a outra tem limitação porque eu tive que elevar a estrutura antiga e tal. Então são os detalhes que eu não quero mais daquele tipo de projeto, entendeu? Aqui, porra, eu tô com o pé direito gigante. Aqui o elevador tá lá em cima. Mas aqui o elevador que tá lá, segundo andar. Aqui a gente tem um banheiro completo que a gente chama de cabana bathroom, né? Porque ele tem acesso lá por fora. Pra piscina ali, né? Eu não sei sinceramente qual que eu gosto mais, se é essa ou se é. Então, essa casa aqui. A outra eu gosto muito da área de fora, entendeu? Mas essa aqui também era de fora. Essa aqui também é show. Aí aqui, ó, bem mais amplo, né? Conceito bem mais amplo. A cozinha é Minotti, cozinha italiana. Os appliances são todos Miele, né? Então são todos high-end também. Aqui saída para piscina, acho que a outra porta ali tá aberta. A geladeira é Miele também. Não, a geladeira acho que é Sub-Zero. Aqui também tu tem acesso pro oceano, vai dar, sei lá, não mais do que 10 minutos, 5 minutos, sei lá. Que é aqui essa tá 3.200. É. Então tem outdoor kitchen, jacuzzi, piscina. Essa aqui tá bem mais avançada que a outra. Bem, tá pronto. Essa aqui tá. Agora é detalhezinho, né? Agora tá meio parado também por causa do porra do vírus que fode com tudo, né? Dock novinho também, foi a mesma empresa que fez lá. O mesmo dock. Tu vê como a água, aqui da água já é meio mais baixo. Do que lá? É. Então. Lá a água tava bem em cima aqui, né? Então, em termos de flood, apesar da casa lá tá bem elevada, aqui tem muito menos chance, né? Aí tem 1, 2, 3 e mais outra suíte do lado de lá. 4 suítes. Então, uma embaixo e 4 em cima. Total de 5 suítes. Essa aqui, cara, essa aqui, ó, nenhuma incomodação com nada, cara. Com nada. Do começo ao fim foi... A outra lá, por causa desses... Reforma, né, cara? Reforma é sempre reforma, né? Aí sim. Não, mas aqui o preço, cara, ele compensa também, mas o trabalho não compensa, entendeu? Então,
Eu prefiro fazer uma obra dessa que em 1 ano e meio o engenheiro me liga uma vez por mês para pedir dinheiro porque a gente tem que avançar, do que a outra que a cada 5 dias o cara me liga que tem um problema. São todos floating steps, né? Lá na parede tem uma viga de aço aqui. E isso aqui é soldar. Isso aqui é uma capa de madeira, né? Mas por dentro ela é de aço também. Então ela é soldada aqui. Não, a outra era uma escada inteira de aço. Essa aqui é uma viga de aço lá. E isso aqui é soldado. Então tu não tem nada aqui entre uma e outra, entendeu? Ah, sim, é. Tipo, ela não tem estrutura aqui, ó. que a outra tem. Aí depois só vai o corrimão aqui até aqui na escada. Aí essa aqui é a laundry aí em cima, porque os quartos estão tudo aqui, né? Aqui vai ter o laundry, vai entrar as máquinas aqui ainda. Ah, tá, aqui vai ser a laundry, né? Aqui. Aqui é a master suite. A gente só vai trocar essas portas, botar umas melhores. Vai trocar? Vai. Aí tem 2 closets, dela e dele aqui. O banheiro aí, o piso é de mármore, que é o mesmo lá do outro, que vocês viram lá. Mármore, aqui vai o espelho ainda. Viu lá aqui? Sim, que lá vai ser trocado. Um balcão ali também, igual na outra, né? O vidro que tu falou lá pra outra. O landscape foi terminado agora, sim, esses dias. Uns 15 dias, né? Essa aqui foi a mesma coisa, 1.200 de capital, mas 1.300 de capital, 1.200 de financiamento, 2,5 custo total, já contando os juros do banco, tudo. E 3.1, tá bom também. foi 2,5 para 3.1. É aquela tua... 3.2. É aquela tua margem ali, né? 3.2, tu tira 6%, 6 vezes 3, 18, vai sobrar 2.9 mais ou menos, 2.9. De 2.500 para 2.9 é 400 pau, cara. 400 pau em cima de 1.200, que foi o que o investidor botou. 40, né? Em 18 meses. 18 meses de obra, né? Agora leva mais uns 6 meses para vender, 2 anos. Enquanto estiver fechado aqui, enquanto eu vender fica fechado, né? Essa aqui vai ficar fechada. Quer dizer, agora com essa situação do vírus, eu não sei como é que vai impactar no mercado. Então, se a gente não se demorar muito para vender, a gente pode alugar. Entendi. Pelo menos ela se paga, entendeu? Ó, o elevador. Já tá aqui, né? Já, ele tá com... Qual é o custo para colocar um elevador desse, hein? 40 mil. 40? Barato. Faz sentido. É um 40 mil que vale a pena, entendeu? Porque se eu não botar e o vizinho bota, o cara não compra a minha casa. Sim. Porque o que eu vi muito de casa aqui é que os caras fazem o shaft do elevador, tem a laje, e isso é um storage e lá embaixo é um storage. Aí na hora de vender eles falam, tu pode botar um elevador. Porra, mas vai botar um elevador depois, quebrar a laje, cacete. Aqui já foi pronto, entendeu? Sem falar que pra tu que constrói é muito mais barato fazer. Sim. Do que se for o cara que mora aqui pra botar o elevador... Esquece. Não, Imagina a obra, o cara que compra a casa, cara, é diferente do Brasil. Sim. As pessoas aqui não querem construir a casa do sonho, elas querem comprar a casa do sonho. No Brasil o cara quer comprar o terreno, construir a casa dele, eu que desenhei a casa. Aqui o cara quer entrar e morar. Então se ele tiver que fazer obra, cara, ele não vai fazer, ele não vai comprar, entendeu? Então se a minha custa 3.200 e tem elevador, a do vizinho custa 3.100 e não tem elevador, ele compra a minha, ele está financiando, né? Ele não sabe quanto custa mesmo pra fazer, né? Ele não quer nem saber, porque, trabalheira. Então aqui, cara, é uma região que tem muita casa, assim, velha sendo vendida e renovada. Velha sendo vendida, derruba e constrói uma nova, né? Tem bastante, cara. A gente tá entre Boca e Fort Lauderdale aqui. Boca, $1.800 o pé quadrado. Fort Lauderdale, 1.200, $1.000 o pé quadrado. E aqui tá quanto? 650. Então o cara que quer fazer um upgrade na casa dele, o cara vem. E é assim, cara, quando a gente sair, tu repara nos barcos que tem ali. O cara tem casa de 3 milhões e barco de 2. Aqueles barcos de pesca gigante. Então o cara tem um orçamento de 5 milhões pros 2. Ele compra uma casa boa e um barco legal, entendeu? Sim. Não é uma cidade que nem Bay Harbor, que é movimentada pela escola. É um público que compra aqui porque quer isso aqui, ó. O cara não quer saber de escola, se quiser bota o filho na particular.
Porque lá em Bay Harbor acaba sendo muito segmentado, entendeu? É só o pessoal que quer ir para a escola. Aí acaba limitando mais. Aqui não, aqui é ilimitado porque o cara não quer nem saber da escola. Tem uma escola aqui, que não é das melhores, mas não é ruim. Mas o cara vai para escola particular e pronto. E é isso, cadê os lagartinhos?